Lembretes iluminam minha vida. Eu quero que você pense nos lembretes que eu escolhi e porque você também pode escolher os seus e fazer nas próximas reuniões o que eu vou fazer aqui. Então, eu quero que você observe. Primeiro, eu vou fazer um comentário de uma coisa importante que eu acho. É, Deixa eu tirar aqui. É, eu já fiz isso e eu quero pedir para você testar. Eu comentei num papo passado o seguinte: didática para lembrar coisas importantes. Então, tem horas que não é só nas reuniões, mas em casa, na TV, não importa onde, que você quer lembrar coisas importantes. Isso aqui eu já tinha comentado. Quando você vê, ouve e discute, a estatística diz que você retém daquele conteúdo 75%. Então eu acho importante que você se ligue nisso. Se tem uma coisa importante no seu dia a dia, você tem que lembrar dessa estatística. Pode ser mais, mas teoricamente menos não vai ser. Ver, ouvir e discutir. Então você retém 75%. Então essa é o que a gente retém mais. Depois se repetir, vai chegar até os 100%. Ah, uma outra coisa que eu quero que você preste atenção é nisso que eu coloquei agora. Informação nova. Você tem uma informação nova e você quer que ela fique com você. Então, antes de ouvir, né, inspire e prenda o ar. Você se lembra quando a gente fazia imposição de mãos, ou a gente faz imposição de mãos, e toma uma respiração profunda, prende o ar até não aguentar mais e faz a imposição de mãos. Mais ou menos a ideia é essa. Então, se você lembrar disso, tá? Então, inspire, prenda o ar, porque daquilo que você está ouvindo, vendo e discutindo, a retenção é máxima. Então, mesmo que você discuta mentalmente, tá? Então, quando você prende o ar para assimilar uma coisa nova, a chance de você guardar isso é máxima. Então, procure lembrar disso porque pode te ajudar no dia a dia. Eu aqui estou repetindo uma coisa de Sócrates porque eu gosto. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso coloca-me em vantagem sobre aqueles que acham que sabem todas as coisas. Então Sócrates já lembrava isso. Quer dizer, acho que a, a pior coisa que tem é soberba na sabedoria. Então, o que a gente precisa lembrar é disso, ter humildade em sabedoria. Isso vai nos ajudar muito. Então, é estar aberto a querer aprender mais. Então, eu quero que você observe isso para que a gente possa continuar. E agora eu vou começar a parte que eu quero a colaboração dos especialistas aí. Então, procure ler, observar o que eu sublinhei e depois eu vou dar uma interpretação e volto e queria ouvir os especialistas para nos orientar. Então, se você já deu uma olhada, eu vou reforçar. A ciência natural não se limita simplesmente a descrever e a natureza em nós. O que observamos não é a natureza propriamente dita, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. Então, é bom observar isso.
O que observamos não é a natureza propriamente dita, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. Os átomos e as partículas subatômicas não são reais. Elas formam um mundo de possibilidades, não um mundo de coisas e fatos. Um mundo de possibilidades. Então, eu vou passar para o da frente para dizer para vocês como é que eu procurei interpretar isso de uma outra forma. O nosso mundo de possibilidades, as nossas ilusões. Então, agora eu quero voltar aqui de novo e para ver, eu pedia que o Antônio se manifestasse para eu ver como é que aparece aqui no vídeo. Perfeito, Júlio. Esses comentários mostram muito bem de que nós fazemos parte do universo como um todo. Então, nossa observação faz parte do processo que está sendo observado. Então, nós interagimos com o universo, a nossa percepção faz parte do processo. Né? Então, nós não acreditamos muito que a observação seja um fenômeno à parte, o mundo mental seja separado do mundo físico. É tudo uma interação só. Então, as potencialidades são afetadas pela observação do universo, não é? Então, a nossa consciência deve ser parte do processo. Ok. É... O Jaime, se manifesta aí para eu ver você como é que aparece aqui. Ah, eu acho interessante o que foi dito, né? E pensando aí na última frase, onde os átomos e as partículas subatômicas não são reais, eu acho que é importante a gente lembrar que na natureza tudo, no seu modo mais simples, é energia, né? E o que nós percebemos da natureza são as informações que essa energia nos envia. E, na realidade, o que nós entendemos como natureza é uma criação mental nossa. Porque o que nós vemos na realidade são fótons chegando até os nossos olhos. O mundo é feito de energia emitindo energia. Parte dessa energia chega até nós e, a partir dessa energia que chega até nós, nós é que criamos essa natureza. Então, essa primeira frase também se torna natural para mim, aonde há interação entre a natureza e nós mesmos. Porque se não houvesse nós, se nós não existíssemos, né, a natureza seria simplesmente energia circulando por aí. Não existiriam florestas, não existiriam mares, seres voando, porque isso quem cria é o nosso cérebro, baseado unicamente em fótons que chegam até os nossos olhos. Eu acho muito curioso isso. Muito obrigado. O Afonso quer se manifestar para ver seu rosto? Sim, essa terceira frase aí do Heisenberg, os átomos e as partículas subatômicas não são reais. Essa frase é perigosa. Isso é uma opinião dele. Nem todos os físicos concordam com ele. Essa é uma das teorias para explicar o nosso universo. Tá? Muita gente gosta muito dessas coisas todas, física quântica está muito em moda, né? Computação quântica, saltos quânticos, a gente fala disso há alguns anos já, mas isso é apenas uma teoria para explicar o universo. Então,
Então, a gente, "Ah, e o que é real, então, né? Então, algumas pessoas não concordam com isso dele, só para deixar bem claro que isso é a opinião de uma pessoa, que é Tá bom, muito importante na física quântica. tá bom. A Débora se manifesta aí para eu ver você, Débora. Tô aqui, tô pensando, né? Porque eu preciso analisar. Você sabe que assim, de bate pronto, mas Não, tudo bem. diga, diga. Não, pode falar. Eu queria ouvir você falar. Eu não domino esse assunto, Júlio, então por isso que eu. Tá bom, fica Não, eu fria. fico fria, mas é isso que eu Ok. digo assim, são coisas que eu não, como eu não domino, então eu tenho que refletir e pensar, né? Então vocês viram que eu coloquei aí, o nosso mundo de possibilidades, as nossas ilusões. Então quando a gente vê o todo, a gente está vendo as nossas ilusões. Agora vamos discutir um pouquinho sobre Einstein. Olhem para isso aí, cada um olhe, e depois eu dou uma valida. Destaquem principalmente o que está sublinhado para a gente ver como a gente pode interpretar isso. Não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. Do modo semelhante, não podemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Veja como eu resumi isso. Outra forma de ver. Veja aqui um problema do carro, aqui uma outra pessoa com um problema. O que eu escrevi? Para resolver uma situação, saia do círculo. Será que é isso mesmo que ele está querendo dizer? Pode falar, Antônio. Eu via isso como uma perspectiva tridimensional. Quando nós estamos numa determinada visão do mundo, nós estamos numa certa superfície bidimensional. E a gente precisa ter uma visão, aquela diferença, né? Ter um distanciamento. Então, era o mesmo conceito que nós falávamos a frase. Às vezes, você tem que olhar a floresta e não as árvores. Você precisava fazer um distanciamento, fazer uma mudança de perspectiva. Eu entendi, como Einstein falou, como mudança de perspectiva. Você tem que sair da caixa, você tem que sair do círculo da caixa, significa ver a distância, sem estar tão envolvido com o problema, para que você possa encontrar uma solução, às vezes fazendo até uma comparação com outras questões similares. E isso aconteceu muito na ciência. Muitas vezes a gente falou de descobertas científicas que foi uma adaptação de uma questão para outra, não é? E aí, a partir de outras descobertas, outras formas de ver o mundo, se descobriu uma forma nova de resolver um problema. Não é? Tem várias experiências, até, por exemplo, aquela muito famosa de como foi descoberto a máquina de costura, né? Que era você olhar a, a, a agulha, mas só que em vez de você colocar a linha na ponta, eles colocavam no meio para a máquina de costura conseguir fazer lancetar o tecido de maneira correta. E eles conseguiram fazer isso a partir de uma visão diferenciada, uma compreensão diferenciada. E tem várias descobertas científicas que foi assim, foi a aplicação de uma percepção a um outro problema, não é? Obrigado. Ô Jaime, dá um pitaco aí. Há um livro que é muito interessante a respeito disso tudo, cujo nome é Pensamento Lateral. Em inglês, é Lateral Thinking. Eu não sei se há uma tradução, mas ele mostra exatamente isso, que para se resolver alguns problemas, nós temos que, como você colocou, sair do círculo. Caso contrário, nunca ele será resolvido.
E é um livro muito interessante esse. Talvez valha a pena procurar e darem uma vista de olhos. Muito interessante. Afonso, obrigado, hein? Oi, Júlio. Dá um toque aí. Não, eu estou acompanhando aqui com todo cuidado e carinho. Esse lateral thinking, eu estava tentando olhar aqui no Google, ver se tem a tradução em português, porque esse é um livro que eu já ouvi falar, não li, não, mas já ouvi falar sobre isso daí. Então, eu estou fazendo uma rápida pesquisa aqui no, no Google para ver se tem tradução em português. Então a Eu Débora acho fala aí. que esse livro, eu já li esse livro em português há Ah, então muitos tem. anos. Mas eu olhei aqui na Amazon, não encontrei em português. Estou vendo aqui se encontra em português na Amazon. Ué, não encontrei. Mas eu me lembro de ter lido esse livro do De Bono, Pensamento Lateral, em português. Só que agora que eu olhei aqui, só encontrei a versão em inglês. Fala, É Débora. do De Bono. Mas tem em português, Eu sim, que eu estava me lembro de ter. eu tava falando, mas estava com o microfone fechado. Eu acho muito interessante isso e e acredito muito também numa sintonia, nessa que você tem que sair realmente do problema e às vezes o foco tá tão na tua frente assim que você preocupado em resolver não consegue. E acredito muito nessa sintonia, de que você está pensando aqui, outra pessoa está pensando lá, e aí, em algum momento, esse pensamento se encaixa e vai adiante a teoria ou o problema em si. Obrigado. Tem mais alguém que quer falar? Eu quero dar um pitequinho. Então fala, Valmir. Eu, observando as colocações, eu fico imaginando como isso pode ser útil no nosso dia a dia, a começar pela nossa saúde e na solução de algumas situações que nos deixa preocupado. Então, eu acho que é uma fonte de conhecimento que a gente consegue transmutar para o dia a dia e criar uma sintonia maior com aquela natureza mais próxima de nós mesmos, seja pela nossa jardinagem, seja no nosso dia a dia. E eu vou mais além. Será que nós não podemos, como nós fizemos a energização no primeiro momento, fazer isso com a situação lá do Rio Grande do Sul? Não foi exatamente isso que nós fizemos? Oi. Com Sim, certeza, sim. com certeza. Mas tá bom, obrigado, Valmir. Vamos continuar que eu tenho mais umas coisinhas para vocês aí. Então, lembrar da importância de sair do círculo para ter ideia de buscar ajuda como resolver ou estabelecer sintonias. Agora, vamos dar uma olhada nisso. Na teoria quântica, nenhuma das propriedades destas partes do universo podem ser definidas, exceto em interação com outras partes. Parece necessário, portanto, abandonar a ideia de que o mundo pode ser corretamente analisado em partes distintas e substituir esta ideia pela suposição de que o universo todo é basicamente uma unidade única e indivisível. Vejamos o que eu quis dizer em outras palavras. Tudo está interligado. Então, se a gente não tem consciência disso, fica difícil avaliar as coisas. Então, procure pensar sobre isso. E agora eu queria ver as vossas colaborações.
Júlio, esse pensamento é muito interessante e ele, de algum modo, durante muito tempo as pessoas que estudavam a natureza, as ciências naturais, física, química, essas coisas todas, ah, pensavam diferente disso. Quando essas interpretações quânticas de como funcionam as coisas. Só que isso que está escrito aqui na tela é uma interpretação quântica. O universo é único. Você não pode analisar uma coisa separada das outras. Tem que analisar tudo junto. Quando o pessoal da física quântica, começou a pensar assim, uma série de pessoas, nas quais acho que nós nos incluímos, que são pessoas que têm, digamos assim, uma certa religiosidade, uma certa. Acho que vamos falar isso, religiosidade. Tá? A gente tem uma certa religiosidade. Isso daqui se aproxima de quem tem pensamentos mais religiosos. Porque quem tem pensamentos religiosos sempre acha que acredita numa unidade única. Olha as últimas palavras da frase do sujeito. O universo todo é basicamente uma unidade única e indivisível. O que é isso? Isso não é o que os religiosos chamam de Deus? De divindade? Então, a física quântica abriu uma porta para todas as pessoas que têm, digamos assim, a religiosidade, que trabalham com religiosidade. E então, talvez por isso a gente fale com muito gosto de física quântica. Ok. Antônio, fala um pouquinho aí para nós. Eu, pessoalmente, a partir do que eu já li, eu gostava muito de ler o David Bohm, né, que falava dessa visão, e eu tenho essa visão de que nós temos uma conexão. Mas essa conexão, será que é uma conexão consciente? Essa é uma questão que a ciência ainda não pode dizer. Se nós dissermos que a conexão de todo o universo, que o universo todo é integrado, então a inteligência seria um fenômeno de todo o universo. Então seria um quid pro quo, seria uma prova, ou pelo menos uma evidência da divindade, da consciência divina. Então, os metafísicos, né, que eu me incluo, adoram esse ponto de vista, porque dizia a ciência, a partir dessa questão da correlação, do espelhamento quântico, de que todas as partículas podem se comunicar à distância, pode ter uma evidência da inteligência divina. A informação do universo se espelharia em todas as direções, já que nós seríamos uma unidade, então nós temos uma consciência de Deus, uma consciência divina. Então, lembrando que a gente tem que dar um passo atrás e dizer, nós não podemos dizer que essa conexão seja totalmente inteligente, porque uma das concepções do universo é a visão do caos também, né? A visão de que a entropia, que é a degeneração das forças, está lá competindo com a negentropia, que é a tendência a tudo se organizar. Quem está vencendo? Não tem. No universo infinito, em tempo e no espaço, nós não podemos saber se o nosso universo tende para o caos, para a destruição, para a extinção absoluta, ou tende para a organização absoluta. Se a gente tivesse uma equação matemática para provar que o universo tende para a organização absoluta, para tudo se organizar como os fenômenos vivos, né, que buscam se organizar e se consertar, a gente podia dizer que o universo é inteligente. Mas se a gente disser que não, que o universo tende a apagar, a esfriar, de acordo com a teoria do caos para a entropia absoluta, se esse conceito matemático vencer, a gente não pode dizer, então, que o universo é inteligente, que Deus, a consciência divina de Deus existe. Então, é uma discussão que, matematicamente, é interessante, mas nós, sob o ponto de vista metafísico, a gente acredita que é provável que isso é uma das formas de nós entendermos o universo, sob o ponto de vista da consciência divina. E vamos lá, um dia nós vamos chegar a aprender mais sobre isso. Por enquanto, estamos no meio do caminho. É isso aí. Então, Fala, você acredita.
só um pouquinho, pegando esse pensamento. Então, você acredita, Antônio, que tem começo, meio e fim? Eu acredito que nós vamos chegar a um momento em que a gente vai entender o Big Bang como um início e o final como uma pulsação cardíaca, uma pulsação do universo. Então, nós não temos ferramentas científicas, físicas para isso. A nossa ferramenta é o nosso intelecto e a matemática, que mexer nesses conceitos. E Eu a acho que um dia nós. filosofia para ficar pensando e meditando a respeito disso, né? Nesse nível, a filosofia é quase uma equação matemática, né? É. A gente transforma a filosofia em algo matemático. Eu sou daqueles que defendem que nós vamos chegar a um momento de equacionar o universo como pulsações de Big Bangs e que vão provar que nós fazemos parte de um universo negentrópico. O que é negentropia? É o oposto da entropia, o oposto da destruição absoluta. A maior parte dos físicos hoje em dia acredita que o nosso universo tende à entropia. As estrelas se apagam, elas morrem, não é? Os buracos negros comem as estrelas e aos poucos o universo esfria. Mas outros dizem que não, que ao longo de trilhões, milhões, bilhões de anos, o que acontece é que essa energia toda do universo se expandindo começa a se contrair de novo e ele recomeça. Então seria uma pulsação cardíaca do universo. Isso para nós, seres finitos no tempo e no espaço, não quer dizer muita coisa, né? 1 bilhão de anos não é nada para a gente, mas se realmente saber que a gente faz parte de um todo absoluto que está em pulsação de crescimento e redução depois, pode ser uma ideia confortante de que realmente a gente faz parte de uma pulsação cósmica que nos faz entender o universo como algo harmonioso, não é? Uma única coisa que pulsa pela energia universal, se contraindo e se expandindo completamente. Mas ainda não temos a matemática e a filosofia por trás que possa provar que ou evidenciar, não provar, porque a gente não tem ferramentas para testar, mas evidenciar matematicamente qual das duas ideias é a verdadeira. Se o universo tende ao caos ou se o universo tende à ordem. Eu E sou aí, daqueles que tende à ordem, né? E aí, filosoficamente, poderia ser o que a lagarta chama de fim, a borboleta chama de começo? Isso aí. Tá bom. O Jaime e Valmir. Bom, eu volto de novo no tema que eu havia tratado antes, né? Que é a percepção do universo. Se a gente olhar para um telescópio que existem hoje, né? O Hubble e outros mais aí que estão disponíveis, a visão que eles têm do universo não é a mesma visão que eles nos mostram através de fotos coloridas, fantásticas, né? Essas fotos são tratadas de modo a fazer com que nós percebamos, vamos dizer assim, a maravilha que é esse universo. Mas, na realidade, se a gente for olhar o que é recebido de sinal daqueles telescópios, não tem nada a ver com essa visão que é traduzida para nós. Então, eu volto a dizer, né, que a percepção que a gente tem do universo é criada na nossa mente. E coisas grandes, né, tamanho grande, nós conseguimos verificar a existência e sempre baseado nos fótons que chegam aos nossos olhos, né? Eu ilumino uma bola de futebol, por exemplo, os fótons são refletidos na bola de futebol, chegam até os meus olhos e eu percebo aquilo lá e crio a imagem da bola na minha cabeça. Mas, na realidade, o que houve foi fótons foram enviados a um conglomerado de energia mais densa
que foi refletida por esse conglomerado e chegou até o meu cérebro e eu interpretei como se fosse uma bola. Agora, à medida que a gente vai olhando as partículas cada vez menores, a coisa fica mais complicada. Porque chega uma hora, inclusive, que para eu tentar analisar alguma coisa, se eu emito uma foto, eu modifico aquele objeto que eu estou tentando verificar. Daí vem o, a incerteza, né, de Heisenberg, né, que a gente não consegue verificar ao mesmo tempo posição e movimento de partículas elementares. Vou mais além. As partículas elementares, às vezes, surgem do nada. Esse nada, diga-se, é um fundo de energia que existe, né, que permeia tudo, e desse fundo de energia podem surgir partículas subatômicas, quânticas, e que depois também voltam a ser energia. Então eu caio de novo naquele problema, ou naquela minha percepção, de que tudo é energia. Se tudo é energia, então para mim é válido aquilo que está escrito na última frase, que é uma unidade única e indivisível. Energia você não divide, você só transforma, e ela permeia tudo. E não tem nada de religião que eu coloque aí no meio. Obrigado, Jaime. O Valmir quer falar? É, eu ia colocar justamente essa posição, é, e na realidade, se nós partirmos que somos, além de cristão, mas não vamos esquecer dos ateus, eu acho que o raciocínio permanece o mesmo, independente de um Deus único ou um Deus universal. E aí o estudo fica mais interessante até, porque nós vamos cair justamente no campo energético, que para quem tem uma religião, para quem tem uma fé, ela é um bálsamo. Mas para o ateu, eu também acredito que a energia quântica também é um bálsamo. Tá certo, obrigado. Tem mais alguém que quer dar um pitaco? Acho que tem mais duas ainda para analisar aí. Vamos ver. Então, eu chamei a atenção para essas figuras, lembrando o seguinte, que ele quer dizer o seguinte, está tudo interligado, né? Então, a gente precisa sempre observar que fica difícil separar uma coisa do resto. É bom a gente refletir sobre isso. Agora, essa parte aqui foi a que eu tive mais dificuldade. Eu quero que você olhe com carinho e vamos conversar um pouco sobre isso. Somente quando adotamos a concepção dinâmica e relativística, o paradoxo desaparecerá. As partículas passam então a ser vistas como padrões, processos dinâmicos que envolvem uma determinada quantidade de energia e que se manifesta a nós como a sua massa. Veja o que eu interpretei isso. Concepção dinâmica, observação relativa. Então, uma coisa depende da outra, então não adianta querer pegar e analisar. Primeiro está querendo dizer o seguinte, que uma coisa depende da outra. E quando você vai levar isso para o dia a dia, eu achei essa figura interessante. Moradia, alimentação, trabalho, sempre as coisas estão interligadas. Lazer, educação, acesso a informações, transporte, meio ambiente, participação popular, tá? Então, lembrando que tudo tem vínculo. Então, concepção dinâmica, observação relativa. E eu quero voltar no Capra para que alguém dê algumas dicas aí. Júlio, essa frase é do Fritjof Capra,
Essa frase, eu acho que ela está fora de contexto. Ou seja, para entender o que ele está querendo dizer aí, tem que ler várias outras coisas próximas dessa frase. Essa frase diz: somente quando adotamos a concepção dinâmica. O que ele chama de concepção dinâmica? Tem que ver o que ele define como concepção dinâmica. E relativística. Tá? O paradoxo desaparecerá. Qual paradoxo? De que paradoxo ele está falando? Tá? Então, eu acho que para entender bem o que ele quis dizer com esse pensamento, a gente precisaria ler mais coisas de onde esse pensamento foi tirado. Tá? Apenas analisando essas, são duas frases que está aí, né? Entendi Apenas o seguinte, analisando essas duas frases aí, eu acho que é difícil. Tá? É difícil saber o que ele quis dizer. A gente vai ter a nossa energia e interpretação. massa, viu? Afonso, é só energia e massa. Quando é que forma massa, né? Sair da parte de dinâmica, movimento, energia e tal, a parte relativa e para Relativa ou chegar aqui, relativística? Ele fala relativística, não relativa. é diferente? Relativismo, a teoria da relatividade é um pouco mais geral que uma coisa ser relativa com relação a outra. Ele pode estar querendo dizer toda a física desenvolvida por Einstein, não apenas coisas relativas. Tá? Agora, a gente tem todo o direito de, dada essas duas frases aqui, a gente tem todo o direito de dizer, como você fez, o que essa frase diz para você. Tá? Você, com todo o direito, você escreveu o que você acha sobre essa frase aí. Eu, quando leio essa frase, eu não vou querer falar muito, porque eu gostaria de ler mais coisas o que ele falou antes disso. Ah, tá bom. Vamos ver o Antônio, o que o Antônio leu aí. Há muito tempo atrás, eu tive um insight que eu li várias coisas, eu não sei se esse insight é só meu ou de vários autores, mas eu interpreto muito do ponto de vista da geometria. Por exemplo, a força centrífuga. Se você pega um objeto, por exemplo, uma bolinha de madeira dentro de um barbante, você gira ela, pela força centrífuga, ela tende a sair. Mas se você fica segurando ela por um ponto, ela cria um spin, ela cria uma rotação e ela permanece criando como se fosse uma hélice num lugar só. Se você soltar, ela some no espaço, ela voa longe. Então, para mim, sob o ponto de vista geométrico, a diferença entre o que é energia e matéria é justamente que nem a força centrípeta em ação. Se aquele movimento de ação de energia produz um movimento numa determinada área finita, definida, digamos assim, uma curva fechada, ou uma elipse, um círculo, ela se manifesta para a nossa percepção como matéria. Se ela produz uma curva aberta, ela não se mantém num local específico, no espaço-tempo, ela se manifesta como energia. Então, matéria e energia, sob o ponto de vista dessa maneira de pensar, é justamente a forma geométrica, né, a geometria de como ela se comporta. Matéria e energia seriam a mesma coisa. Ação, né, que, se estiver ocupando um espaço definido no espaço-tempo, se comporta como massa. Se não ocupa um espaço único, se comporta como energia, como manifestação em outras áreas de massa, né, de matéria. Então, eu imaginava dessa maneira, que os padrões são padrões de elipses fechadas, matéria, padrões de círculos abertos, né, como ondas abertas. Vamos dar um exemplo de uma onda aberta qualquer, agora me esqueci o nome, uma hipotenusa, uma onda aberta, agora me esqueci o nome, como se chama. A gente se comporta como energia. Então, em essência, é a mesma coisa, a manifestação de uma força que pode ser matéria ou energia de acordo com uma determinada propriedade de como ela ocupa o espaço-tempo. É assim que eu imagino o universo. Obrigado, Agora, isso
Ok, vamos ver o Jaime. Bom, o que está entre parênteses, de um certo modo, corrobora aquilo que eu havia dito, né? Que da energia eu posso gerar, criar matéria, e a matéria pode desaparecer e se transformar em energia de novo, né? E isso de acordo com a equação do Einstein, né? Que E igual a mc2, certo? Então, eu concordo com o que está aí, sobre esse aspecto, e, de novo, volto àquela questão, né? De que, no fundo, tudo se traduz em energia, seja no estado da matéria ou não, mas que é a unidade no universo para mim, é a energia, né? Que bom. Obrigado. Tem mais alguém que quer falar? Então, lembrando que eu coloquei isso aqui, ó. Um depende do outro, tá? Então, essa é a observação relativa. E tudo está interligado, tá? É, e eu acho que depois você pode pensar um pouquinho mais. E eu quero fazer esse lembrete importante que já fiz para você. Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome lendo o cardápio. Então, é complicado isso, né? E o Akio Morita lembra a gente de uma coisa que a gente precisa se ligar. Se atravessarmos nossas vidas convencidos de que a nossa é a melhor forma de agir no mundo, vamos acabar deixando passar todas as novas ideias que aparecerem. A gente tem que procurar melhorar cada vez mais. E essa aqui, eu quero fazer uma conclusão nesse lembrete. A base do sofrimento humano é o apego e a ignorância. Mas a coisa que eu quero chamar a atenção é isso aqui, ó. O apego é a pior situação para nós, o apego ao conhecimento. Eu sei, né? A gente tem que ficar sempre aberto, lembrando que a gente precisa evoluir e crescer. E eu gosto muito do grupo por isso. Tá? Então, e eu lembrei aqui, só para amenizar um pouco, uma coisa que foi publicado no grupo e eu quero só relembrar: atitudes que não exigem talento, que todos nós temos que cuidar. Ser pontual, avisar com antecedência, agradecer, cumprir o que combina, reconhecer o esforço alheio, lembrar das pessoas importantes para nós que mantêm, por exemplo, a nossa reunião, é, pedir por favor, ser ético, falar a verdade, responder com educação e ser grato. Então eu achei legal a gente recordar isso para encerrar o nosso bate-papo. E, por último, uma coisa que eu acho fundamental: o sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. E esse bate-papo eu organizei para ouvir os sábios do grupo, porque é muito importante para nós, tá? Então, e eu queria agradecer a todos e dizer que foi muito bom eu me envolver essa semana para organizar isso e trazer para vocês. Eu adorei. Nós adoramos também. Muito obrigado, Júlio. Como sempre, Grato. muito bom. Excelente ouvir todos. Quando vocês tiverem ideias para me dar para montar isso aí, é só me mandar no particular e eu vou ter prazer em montar as coisas para a gente discutir assim. Não é bom discutir assim, Afonso? Eu gosto. Então, legal. Muito obrigado mais uma vez. E cada vez é um crescimento, né? Então, gratidão, meu amigo. Obrigado. Fala, Ana Lúcia, quero ouvir tua voz. Hoje estou quietinha, porque não é bem
minha Minha área. expertise, assim, não é minha área. Então, fiquei mais quietinha. Gostei das interpretações, gostei da pausa para debater no meio, assim, achei que ficou Didático. mais fluido, mais fluido. Pronto, a palavra eu diria assim, mais fluido. É. Gostei muito. Amigo Zé Augusto, fala alguma coisa, meu querido amigo Zé Augusto. Vamos lá, eu estava ouvindo aí atentamente e esperando uma oportunidade, uma expectativa ou não. Veja bem, o Júlio levanta umas questões, e são questões que estão povoando a mente das pessoas inquietas, que estão se esforçando e querendo ampliar seu conhecimento e procurando entender o seu lugar no mundo nesse momento. Esse momento é um momento muito rico para essas ideias, que qualquer que sejam as ideias que são levantadas, que levam a reflexões sobre a vida, sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, e a gente roda a roda e vai cair assim. Agora, veja bem, nós às vezes levantamos algumas questões usando ferramentas do nosso dia a dia que estão restritas à forma cartesiana de analisarmos as coisas, ou seja, na física newtoniana, nas coisas que dependem dos nossos sentidos para perceber. E isso não é suficiente. Quando nós vamos lidar com questões com essa dimensão trazida pelo Júlio, eu acho que o nosso foco restrito nos nossos órgãos dos sentidos, quer dizer, nosso tato, nosso paladar, nossa audição, enfim, isso aí é muito pouco para nós conseguirmos alcançar a energia e a física quântica, que vem trazer muito conhecimento e muita confusão na cabeça da gente, porque é o mundo das possibilidades. Então, se é o mundo das possibilidades, é um mundo de que tudo pode acontecer, tudo pode ocorrer. Agora, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, e aí eu estou de acordo com o Afonso, que quando a gente analisa uma proposta de conhecimento, a gente esbarra em conceituações que estão muito exprimidas e presas a um determinado foco de conhecimento. Então, se a gente não expande o nosso conhecimento, não acrescentamos informações e consciência das coisas que estão acontecendo, nós não vamos entender de jeito nenhum essas questões que foram levantadas na dimensão que elas estão sendo apresentadas. Estão corretíssimas. Alguém levantou essa bola e colocou assim. Agora, para a gente dimensionar isso reflete um momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento muito rico da nossa existência, porque nós estamos em transição e em transformações. E essa inquietação que mexe com o nosso íntimo, que nos faz com que a gente busque, eu acho que isso é muito válido e enriquece. À medida que a gente traz informações que abrem um debate e possibilidade de cada um externar o que seu pensamento, e a beleza do nosso grupo está aí, cada um tem a sua liberdade de expor, de conversar e de aprender, porque nós estamos aqui para aprender mesmo, cada vez mais. Nós estamos passando, nesse momento, por transformações até no nosso físico. Eu não sei se cada um dos meus amigos estão experimentando sensações, sentimentos e ocorrências no seu comportamento físico e na sua dimensão espiritual. E nós não podemos fugir disso. Quando eu falo que a gente está nessa dimensão física,
para buscar o entendimento para essas questões tão complicadas, e as possibilidades incluem o nosso conhecimento cartesiano, mas inclui também aquilo que faz parte da nossa essência e que nós não podemos nos afastar, que é o nosso campo mental, o nosso campo emocional, qual a repercussão que está trazendo nisso, e o nosso campo espiritual. Nós temos que buscar a espiritualidade. O caminho agora é a espiritualidade. Falou-se aqui na possibilidade da religiosidade, como disse o Afonso. O mundo todo, em muitas épocas, teve essa preocupação, essa cultura da religião, da religiosidade. Mas hoje nós não mais precisamos ficar presos a essa ideia de uma religião, de jeito nenhum. Todas elas são boas, têm seus preceitos, mas todas elas têm o dedo e o pensamento e a mão do homem, com as suas falhas. Então, nós temos que fazer aquilo que o Evandro tem falado muito intensamente, que é olhar para dentro, olhar o nosso interior, e nós vamos buscar dentro de nós até as respostas para essas questões que o Júlio traz aí, do mundo das possibilidades, que nós só podemos entender através de um mergulho maior no conhecimento da física quântica. E eu acho que é por aí. De qualquer maneira, eu fico muito agradecido a todos, particularmente ao Júlio, Obrigado. pela Muito trabalheira obrigado. que ele Eu traz. queria ouvir o Penelas também. Obrigado, É Zé. isso aí. Eu sou muito pragmático, Júlio. Então, eu sou muito pragmático. Eu quero saber o que eu vou fazer com isso, né? Então, quando eu entrei um pouco atrasado, o Afonso estava fazendo a meditação. E como que eu posso entrar na meditação, né? Já que eu entrei nesse universo e o universo já estava rodando. Então, eu acredito muito que a gente não sabe absolutamente nada, nós não temos a capacidade da compreensão, não nos foi dada essa capacidade de compreender o todo. Para nós termos uma ideia, você, Júlio, que conhece bem lá os herméticos, né? Antes dos herméticos, já tinha uma geração de pensadores que dizia que Deus era único, era uno. E o que Deus fez foi ele criar um buraco dentro dele para criar o universo, né? Então nós habitamos dentro do... Não é ele que está no meio de nós, somos nós que estamos no meio dele, né? Isso era uma corrente filosófica mais antiga que o hermetismo. E as mensagens que a física quântica nos passa, né? Para mim são exatamente os símbolos que eu vejo na matemática, como o Antônio falou, eu uso os números, né? Uso os números do tarô, né? Uso os números que me são significativos, de 1 a 9. O zero não é um universo matemático, né? É uma matemática pitagórica e ela representa coisas, né? Eu uso os elementais da natureza, então hoje o Afonso estava falando sobre as águas e eu imediatamente usei o símbolo que eu utilizo para as águas, que são as nereidas, que são os elementais da natureza que representam as forças presente nas águas. Então, como eu acredito nisso, como eu consigo visualizar esse universo, e tudo é mental, né? Então ele faz sentido para mim. Mas muitas coisas da ciência não me cabe nesta vida, pelo menos no meu nível de conhecimento, compreendê-las. Então, aquilo que eu compreendo, e estou satisfeito por isso, porque ela me dá, dentro do meu pragmatismo, praticidade de fazer, de realizar os meus projetos, aquilo que eu acho que é relevante, né? Eu, eu acho assim, as frases que o Afonso utiliza nas meditações e que vão se tornando mantras para nós, isso é forte, né? No início era o verbo, isso para mim é o verbo. Tá? As energias limpas, puras e boas, né?
Então, essas mensagens elas vão se alojando dentro de nós e vão tomando vida, e elas passam a ser reais. Então, quando qualquer autor falar que isso não é real para mim, o que eu acredito, que eu consigo pensar, nosso cérebro não diferencia realidade de ficção, ele se torna real. E como real, ele faz parte da minha experiência, que é para isso que a gente está aqui. Então, Júlio, sempre maravilhoso, né? Esses nossos encontros aqui, sempre que o homem lá em cima me dá a oportunidade de estar aqui com vocês, é muito, muito especial. Obrigado, Júlio. Ok. Eu estou estudando, não terminei ainda, mas vou terminar até terça-feira que vem. Eu vou fazer uma caminhada na parte espiritual. Mas só que não vou fazer exatamente como essa. Eu vou fazer do jeito que o meu coração fala. Eu vou mostrar uma série de coisas importantes sobre o caminho da espiritualidade, não religiosidade, espiritualidade. E aí vamos abrir um bate-papo. Se você gosta disso, terça-feira que vem eu acho que eu vou estar pronto. Eu estava lembrando de uma frase de Einstein. Acho que ele falou que a religião sem ciência é manca e a ciência sem religião é cega. Alguma coisa dessa história, assim, né? Tem uma frase dessa, eu vou pesquisar depois e coloco lá, ele falou mais ou menos isso, tá? Não sei se é o contrário. A ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é manca. Não sei se é o contrário, mas ele falou alguma coisa. Ou assim, quando a ciência chegar ao top, desse pico do conhecimento, ele descobrirá que tudo é obra de Deus. Eu acho que essa frase também é de Einstein. Legal. Boa reunião hoje, obrigado a todos e todas. E a gente vai se vendo. Muito bom. Boa semana, gente. Até no já. Zap Obrigado, nas boa semana a reuniões. Tchau, todos. gente. Tchau, tchau.